Como interpretar o ambiente econômico, o jogo do poder? Fala trader, tudo certo? Estamos na área para mais um conteúdo que vai explodir a sua mente. Eu me chamo Nelson Alves, sou analista macroeconômico e técnico e trouxe um conteúdo, um conceito para compartilhar com você aqui hoje, que eu acredito ser um dos mais importantes dentro do mercado. A gente vai falar sobre o ambiente da economia, como identificar esse ambiente, como se preparar para a próxima semana para poder aproveitar movimentos que vão acontecer de maneira antecipada através do jogo do poder. Fica comigo até o final que esse conteúdo vai abrir a sua mente e vai te colocar uma nova lente para poder enxergar e interpretar o mercado de uma nova maneira e também vai te ajudar a se preparar de uma forma como a minoria das pessoas o fazem, vai te colocar à frente do jogo, vai te fazer ser mais preciso e isso com certeza vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, trader, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai agregar muito para você. Se você não acredita, fica até o final que eu vou te mostrar. Agora eu vou compartilhar a telinha com você, com o MindiMaster que eu preparei como algumas esferas para a gente poder trabalhar, para você entender como identificar o ambiente econômico através do jogo do poder. Que jogo do poder é esse, Nelson? A gente tem que entender que dentro do jogo econômico global existem aqueles que mandam e existem aqueles que seguem, existem aqueles que obedecem e existem aqueles que desobedecem. É uma hierarquia, né? Dentro da economia global. Existem aqueles que são maiores, aqueles que são medianos e aqueles que são menores. E quando a gente entende isso, a gente consegue interpretar o ambiente econômico e isso nos dá uma base de como o capital, a alocação ou realocação de capital institucional vai performar dentro dos próximos dias, dentro de renda variável, renda fixa e renda de proteção. Então, vamos lá. Como interpretar o ambiente econômico? O jogo do poder. Vamos avançar aqui. As grandes potências econômicas. Quais são essas grandes potências econômicas? Que a gente tem que... deixa eu falar aqui para vocês, aqui, pausar para falar isso aqui. Se você é trader e quer dominar a macroeconomia, quer dominar a antecipação dos movimentos dos preços, você precisa fazer isso que eu vou te falar aqui. Você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, China, Alemanha, União Europeia, Alemanha é a maior gigante de lá, Índia, Japão, Reino Unido, que são as maiores potências econômicas da atualidade que influenciam a economia global e que influenciam diretamente os ativos que você opera no mercado. Então, vamos entender um pouquinho de cada um aqui, de forma bem rasa aqui, bem simples, mas 100% eficiente. Quando eu digo rasa, eu quero dizer que a gente não vai delongar demais dentro do conteúdo, porque a ideia é trazer conteúdos aqui em micro compartimentos para vocês, para que vocês possam gerar resultados a partir de uma aplicação prática. Então, a gente vai se aprofundar dentro do método, mas não vai se alongar nisso, a gente vai direto no X da questão, direto no coração da coisa, né? Então vamos começar aqui, né? Estados Unidos, boom! A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo em termos nominais. Segundo os dados recentes, algo em torno de 30 trilhões, ou seja, o PIB nominal dos Estados Unidos atinge uma margem anual de 30 trilhões de dólares, o maior PIB do mundo hoje dentro da maior economia, ou seja, tem a moeda de reserva global, que é o dólar, que lhe confere enorme influência, transações internacionais, commodities, reservas internacionais, muitas vezes são feitas em dólar. Pra você ter uma ideia, a China tem uma reserva gigantesca em dólar. As maiores potências, China, Alemanha, Índia, Japão, Reino Unido, têm grande parte das suas reservas econômicas em dólar. Interessante, né? A gente entender que o dólar, por exemplo, é responsável por cerca de 60 até 70% das negociações
negociações mundiais, ou seja, é a moeda mais negociada. Cerca de 60% a 70% das negociações do Forex provém da negociação de ativos de dólar. Então, a gente consegue entender aqui dentro dessa dinâmica que a maior potência que existe hoje, falando de economia, é os Estados Unidos. Vamos entender aqui agora a China. A China, né, o comércio e produção mais forte do mundo, grande capacidade de produção, exportações amplas, integração global e cadeia de valor. Está investindo fortemente em tecnologia, infraestruturas e redes globais. Exemplo, comércio, moeda e influência, o que amplia o seu poder econômico e geopolítico. Quando a produção da China cai, isso reflete o mundo inteiro, ou seja, a China ela é o berço da produção, é o berço do comércio, da economia global, maior produtora, maior exportadora, o berço das fábricas do mundo estão na China. Quando a China tem a sua produção afetada, inclusive está em desaceleração nesse momento, isso afeta em cadeia todas as economias do mundo. Por quê? As pessoas que compram e demandam de suprimentos, produtos da China e não estão negociando por determinados fatores, fazem com que a China produza menos. E se a China produz menos, ela também exporta menos. O que faz com que suprimentos, produtos não cheguem aos seus distribuidores, o que enfraquece o crescimento global de toda a economia. Tá? Vamos ver aqui a Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa, com forte base industrial, exportadora, tecnologia de ponta. Dados recentes apontam para cerca de 4,7 trilhões como tamanho estimado. Você percebe que é uma diferença muito grande, né? Estados Unidos aí consegue bater cerca de 30 trilhões, enquanto que a Alemanha, que é uma das maiores gigantes, consegue bater aí cerca de 4,7 trilhões aí. Tem uma enorme influência dentro da União Europeia e como motor do comércio mundial, o que lhe dá poder econômico ainda em escala menor que Estados Unidos e China. Ou seja, terceira posição aqui dentro das nossas estatísticas. A gente também tem a Índia, que não é tão visada, não é tão falada, mas que vem expandindo cada vez mais em silêncio. E está crescendo numa exponencialidade absurda. A Índia está crescendo rapidamente, tem uma população jovem, grande mercado interno, reformas em curso para atrair investimentos. Segundo a estimativa, pode alcançar 4,2 trilhões em 2025, ou seja, se aproximando da Alemanha, que é uma gigante. Embora ainda tenha renda per capita baixa, mais baixa que as outras potências maduras, o seu potencial de crescimento rápido a torna um play emergente de relevância. Ou seja, o disparate de crescimento da Índia está colocando ela dentro da visão dos maiores investidores. O Japão, mesmo com um crescimento mais lento e desafios demográficos, o Japão ainda figura entre as maiores economias, embora tenha caído posições. O Japão era maior do que a Índia, tinha uma produção maior do que a Índia e perdeu ultimamente essa posição, né? Ele tem tecnologia de ponta, forte setor de exportação, influência financeira, logo, embora não seja tão dinâmico como antes, continua sendo um ator relevante do cenário global. Tem bastante influência ainda. Por último aqui a gente vai ver o Reino Unido. O Reino Unido é a sexta maior economia do mundo, com um PIB estimado em torno de 3,5 trilhões em 2025. Londres é um dos maiores centros financeiros globais, rivalizando com Nova York. O país mantém forte influência internacional por meio de suas instituições, sistemas bancários, educação e poder diplomático. Então, a gente está falando aqui das 6 maiores potências econômicas do mundo hoje. E o que isso vai ajudar na interpretação do ambiente econômico? Como que a gente vai entender de fato? Entendendo que os Estados Unidos é o dono do jogo e que a sua moeda é uma moeda globalizada, né? O dólar ele é a moeda global e isso oferece de fato uma grande influência nas transações. Por que o dólar é global?
Porque o mundo é dolarizado. Às vezes você aqui paga as suas contas em reais, recebe o seu salário em real, mas ele é estimado em dólar. É estimado em dólar. Então, as negociações, commodities, como soja, feijão, café, o ouro, o cobre, a prata, é tudo negociado e cotado em dólar. Ou seja, a moeda mais forte que existe hoje é o dólar, pela sua alta relevância e dominância, né? E o que isso vai ajudar a gente na interpretação do ambiente econômico para a gente poder ser eficiente? Os Estados Unidos ele tem o poder de influenciar a economia global e o fluxo de capital. Então, se eu entendo o que está acontecendo dentro da economia americana, eu consigo entender qual será a influência para o dólar e como que isso vai refletir nas moedas que são frente ao dólar ou contra o dólar. Libra, euro, SEC, CHF, dólar canadense, iene japonês, todas essas moedas são frente ou contra o dólar. Frente e contra o dólar está certo, as duas conotações. Quando o dólar sobe, essas moedas caem. Quando o dólar cai, essas moedas sobem. Então a gente vai ver aqui, ó, quando o Fed mexe nas taxas de juros, por exemplo. A gente sabe que quando o Fed mexe nas taxas de juros, aumenta os juros, o aumento de juros faz o que com o dólar? Fortalece. E o que faz com essas moedas automaticamente? Né? O que ela faz com essas moedas? Se o dólar sobe, essas moedas tendem a se desvalorizar. Então, um dólar que está se fortalecendo faz com que euro, libra, SEC, CHF, que é o franco suíço, entrem em um movimento de baixa pressionado por um dólar forte. Da mesma forma que quando o dólar está fraco, ele pressiona essas moedas em uma alta. Então, quando o Banco Central mexe nas taxas de juros, aumento de juros, fortalece o dólar sobe, essas moedas entram em queda. Quando o Banco Central reduz as taxas de juros, e a gente se encontra agora num período de redução de taxas de juros, o Banco Central, Federal Reserve dos Estados Unidos, ele iniciou o ciclo de cortes. A gente teve o corte que aconteceu na última reunião e a gente vai ter provavelmente mais 2 cortes ainda para esse ano. Um agora no dia 29 de outubro e o outro no dia 10 de dezembro. Mas isso não faz parte do vídeo agora, não é o que a gente quer entender. Mas usando como referência, se Jerome Powell corta os juros agora na reunião do dia 29 de outubro, o que isso faz dentro do curto prazo? Derruba o dólar, fortalece ativos como o euro, libra, SEC, CHF. Então a gente começa a entender que o que? Uau! O que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo. Então, se eu consigo entender como está o ambiente dentro da economia americana, como que se encontra a inflação, juros, produção, mercado de trabalho, emprego, desemprego, renda, consumo. Quando eu consigo entender esses fatores dentro da economia americana, automaticamente eu consigo entender o reflexo dentro das outras economias, já que elas sofrem tanto com o dólar forte, tanto com o dólar fraco. A mesma coisa acontece quando dados de inflação são divulgados nos Estados Unidos. A gente consegue ver que quando dados de inflação são divulgados, o mercado se move drasticamente de forma abrupta. Recebe altos impactos dentro desse momento que a gente pode até aproveitar se souber fazer a interpretação. Dados de inflação vindo abaixo do consenso. Supondo que dados de inflação estão em 2,8% e sai dados de inflação 2,5% vindo abaixo do consenso. Isso faz com que o dólar enfraqueça no curto prazo. Se o dólar vai enfraquecer no curto prazo, eu sei que eu tenho boas oportunidades de compra em ativos que são frente ao dólar. Euro USD, por exemplo, tende a entrar em alta, GBP USD, NZD USD.
Todos esses ativos tendem a se fortalecer. Já o SDJPY, o SDCAD, o SDCHF, que tem moeda dólar como base e não como cotação, tendem a enfraquecer dentro desse momento de divulgação de dados. O contrário também é verdade. Se os dados que são divulgados são maiores do que o anterior, 3%, por exemplo, isso vai fortalecer o dólar e vai derrubar essas moedas que são frente ao dólar. E aí, você está destravando a mente ou não com esse conteúdo? Conteúdo simples, direto ao ponto, que vai fazer você sair daqui e conseguir colocar em prática. Não é um conteúdo teórico, é um conteúdo específico e direcional. Então, se está fazendo sentido para você, se você está explodindo a cabeça, já curte o vídeo. Se não está inscrito no canal ainda, se não é inscrito, já se inscreve. Ativa as notificações, que todo vídeo que eu colocar aqui vai chegar informação notificada para você. Você vai conseguir se antecipar, aprender um conteúdo que vai fazer você colocar em prática. Inclusive, eu estou com um insight aqui já para a próxima aula para poder trazer um conteúdo de mentoria para vocês. Conteúdo da minha mentoria particular, que é o tema das 6 esferas que movem a economia. Aguarde e verás, tá? Bom, vamos continuar aqui, mas não deixa de dar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quando sai dados do mercado de trabalho, por exemplo, um dia de payroll, vamos ver isso na prática, tá? Dia de payroll, quando o payroll é divulgado, o último dado divulgado e revelado pelo payroll, inclusive eu vou até compartilhar aqui, que vai fazer mais sentido, né? Deixa eu pegar aqui o último dia aqui. Dos Estados Unidos. Vamos olhar aqui, ó. Última divulgação veio abaixo do consenso, o anterior era 79, a projeção de 75 e veio apenas 22K. Foi no dia 5/9, às 9h30 da manhã. Então foi no mês passado, no dia 5. Então vamos pegar aqui o TradingView. Vou colocar aqui o DXY, ele é o índice dólar, tá? É a representação do dólar. E eu vou colocar aqui, ó, a gente está vendo aqui a data aqui embaixo, aqui, eu vou até colocar uma linha. Essa linha vai fixar a data para a gente, o horário. Ó. Na linha vermelha aqui a gente consegue ver lá embaixo que é sexta-feira, 5 de setembro, né? E é 8h45 aqui, 9h15. 9h30 é quando os dados serão divulgados, que é aqui nessa linha vermelha. Se os dados foram negativos, enfraquece o dólar, enfraquece a moeda americana. Então, a ideia, a maior probabilidade é que o dólar entre em baixa. E a gente vai ver o comportamento do ativo na divulgação, que é aqui nessa linha. Vamos chegar próximo aqui da linha, ó. Agora aqui já vai sair, eu vou tirar a linha da frente só para a gente poder ver o movimento, olha só. Percebe a força desse movimento dentro desse momento. E se a gente for parar para analisar o que aconteceu aqui e eu reduzir o fractal dentro desse movimento aqui, ó, nós vamos ver que o mercado, antes de entregar essa taxa, deu um gatilho de compra provavelmente. Olha só isso aqui, ó. Se o mercado não deu um gatilho comprado. Esse topo quebrou esse fundo. Então, fez um boss aqui, fez um boss. Esse fundo veio quebrando esses topos aqui, então é um MSS, que é uma mudança de característica. Muitos traders vão posicionar a sua zona de OTE aqui para poder trabalhar a compra nesses níveis. E veja o que aconteceu com o mercado. Quem domina e se antecipa e entende a macroeconomia, não pegaria esse trade comprado, porque sabe da possibilidade dos dados e buscaria um posicionamento vendido aqui a favor desse contexto. E aí aguardaria por uma correção dos preços e pegaria uma venda posteriormente a esse movimento indo a favor dos objetivos do mercado. Olha só como o mercado trabalhou uma correção depois de induzir toda a baixa, depois da divulgação de dados, trabalhou e voltou corrigindo nesses níveis e funcionou novamente. Esse é o poder de entender a macroeconomia, mas não é isso que eu estou falando. Agora a gente vai ver o euro aqui, tá? O
CZ1, ele é o representante do futuro do euro, né? O euro USD, ele é o spot dele à vista. A gente vai ver aqui, ó, que são 9 horas, 9h15 agora, 9h30. E a gente vê que é a hora da divulgação dos dados, como o mercado começa a se desenvolver. Só que antes dele se desenvolver, ele também gerou gatilho de venda aqui na redução de fractal. Ó. Na redução de fractal, esse topo aqui, ele foi rompido por esse fundo, então o mercado fez um BOS aqui, né, que é uma estrutura de continuação, e aí esse movimento veio quebrando isso, fazendo uma mudança de característica, e muitos traders estariam posicionando vendido aqui. E aí quem entende e domina o jogo faria o quê? Esperaria por um nível de correção dos preços para poder buscar a posição comprada dentro do movimento, né? Mais ou menos assim, ó. Aguardaria por uma posição dentro desse contexto, acreditando que daqui o mercado iria expandir novamente o seu movimento de alta. Percebe a diferença de entender macroeconomia e alinhar ela ao seu modelo operacional? Mas não é sobre isso que a gente está falando aqui, é sobre como se antecipar entendendo o ambiente que a economia está se formando. Nós sabemos o que é ambiente econômico. O ambiente econômico ele pode ser formado por otimismo, pessimismo, ele pode ser formado por medo, pânico, euforia, que fazem com que os investidores, os atuantes, os integrantes desse cenário, dessa esfera, articulem, né, a alocação do seu capital, protegendo, escalando, colocando em posições mais agressivas de alto risco, em posições mais protegidas e defensivas, né? E a gente vai ver mais algumas coisas aqui, que é como identificar o ambiente econômico, né? Se o USD é a moeda global, por isso influencia os principais ativos, o direcional do dólar também define o direcional dos outros ativos. Simples ou não? Dólar em alta, euro em baixa, libra em baixa, iene em baixa, dólar canadense em baixa, franco suíço em baixa. Ouro também pode ser pressionado com o dólar forte se não houver tensões geopolíticas. Se a economia global não está sofrendo por tensões geopolíticas de crises, guerras, sanções, esse tipo de aplicação, provavelmente o ouro também vai cair com o dólar que está se fortalecendo. Agora, se o cenário de geopolítica se encontra intenso, o ouro não vai responder da mesma forma. Pode ser um conteúdo até para um outro vídeo, tá? O contrário também é verdade. Dólar em baixa, essas moedas entram em alta e ouro também vem a se fortalecer com isso, tá? Para conseguir interpretar em que direção o USD pode seguir, nos próximos períodos você vai. Agora vem a chave, e uma das chaves mais pesadas. O que você vai fazer para você poder entender a base do ambiente econômico? Você vai abrir o calendárioinvest.com e você vai fazer isso na sexta-feira ou no sábado, por exemplo, sexta ou sábado. Você vai pegar o calendário Invest, vai abrir ele e vai pegar as informações da última semana. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, hoje é domingo, dia 19/10, e são 9h30 da manhã agora. Se eu pegar aqui, ó, e voltar na semana anterior, que foi de quê? Que foi de 13 aqui até 17, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sábado 18, domingo 19. Então eu vou dar uma aplicar aqui e eu vou pegar todos os dados que teve na semana passada agora. Todos os dados. E aí, como a gente está em uma semana, em um período de paralisação da economia americana, nós não temos tantos dados da economia sendo divulgados. Então, não vai ser aqui tão preciso para a gente poder interpretar. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar os dados que saíram, isso da semana anterior, não da semana que vai vir, tá? Isso da semana que já passou. Você vai pegar todos os dados dos Estados Unidos que saíram na segunda-feira. Todos os dados dos Estados Unidos que saíram na terça-feira. Você vai pegar todos os dados dos Estados Unidos que saíram na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E aí, com base nisso, eu vou até mostrar aqui para vocês uma parada muito foda, que são os
relatórios de planejamento que eu faço para Insider Macro, que inclusive tem aqui embaixo aqui do nosso card aqui um vídeo explicando como que funciona esse ambiente, tá? É um ambiente informativo que pode entregar para você informações de alta precisão. Por exemplo, aqui, ó, os principais indicadores dos Estados Unidos. Isso daqui eu fiz para a semana passada, né? Então eu juntei os indicadores de 5 a 10 de outubro para poder fazer uma interpretação. Então peguei aqui, ó, os dados da terça-feira, os dados de quarta-feira, os dados de quinta-feira e os dados de sexta-feira dos Estados Unidos. Eu pego todos esses dados e faço uma comparação com os dados das outras economias que estão ali. Zona do euro, China, Japão, Reino Unido, Índia, faço uma comparação. Faço uma comparação, não teve dados para a China, e aí eu peso o conceito. Quanto mais dado negativo para a economia americana, mais enfraquece o dólar. E se isso enfraquece o dólar, o que faz com as outras moedas que são frente ou contra o dólar? Fazem elas subir. E aí, entendendo o direcional dos preços, fica muito mais dinâmico vir aqui e armar as minhas posições a favor do direcional que a macroeconomia está me dizendo que o mercado vai performar. Essa é a grande diferença de você fazer uma preparação para operar, ao invés de chegar no gráfico, abrir ele e buscar por oportunidades. Quem se antecipa nesse mercado governa. E o fato de você entender para onde os preços vão muito antes dos preços começarem a se mover, te dá a base muito mais precisa para poder montar os seus trades dentro da semana, né? Você concorda com isso? Se você concorda com isso, já curte aqui o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ajuda o Nelson a crescer esse canal para a gente poder alcançar mais pessoas. Ai, ai, vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? Então, o que a gente tem que entender? Eu vou juntar todas as informações que saíram da semana anterior. Nelson, só isso é o suficiente? Não. O legal seria você juntar também todas as informações geopolítica, o legal seria você juntar todas as informações do sistema financeiro, através das bases de análise fundamentalista, entendendo o que está acontecendo com as maiores empresas, os maiores índices globais, né? Essa é a visão, mas só de você fazer isso daqui já vai te dar um norte, porque saíram muitos dados positivos para a economia americana, dentro de uma semana, provavelmente isso vai gerar o quê? Otimismo para a próxima semana. Se saíram muitos dados negativos para a economia americana na semana que passou, provavelmente isso vai trazer um ambiente de pessimismo. Vai enfraquecer o dólar, vai fortalecer outras moedas. Então, só o fato de você conseguir fazer essa narrativa, juntar, gerar esse peso, fazendo essa comparação, vai mudar a sua forma de operar. É assim que eu me antecipo aos movimentos do mercado, entendendo o que está acontecendo na economia global, principalmente dentro da economia americana, que é a mais forte, e através disso eu vou construindo interpretações, gerando peso em cima das informações e entendendo qual é a maior probabilidade direcional para o dólar para a próxima semana, e com base nisso eu tenho uma precisão de para onde os outros ativos podem performar. E aí a base de fazer uma comparação entre as outras economias é entender se o euro está mais forte que a libra, por exemplo, em relação ao dólar. Vamos supor que o dólar está enfraquecendo, mas o euro está se enfraquecendo também dentro desse momento. Já a libra vem se fortalecendo. Se eu fosse escolher comprar, eu ia escolher comprar na libra ao invés de comprar no euro, já que o euro perdeu força dentro da semana também e ele só está subindo, ele só está sendo influenciado numa alta por causa da queda do dólar. Já o G, que é a libra, né, o GBP/USD, ali a libra esterlina versus dólar, ele vai ter uma alta muito mais precisa. Por quê? Porque ele está sendo influenciado pelo dólar e também está sendo influenciado pelos resultados dos seus setores. Então, essa é a maior chave de todas para você conseguir fazer aí as primeiras antecipações do movimento do mercado para a semana, entendendo qual é o ambiente da economia. E aí, curtiu esse conteúdo ou não? É para destravar a mente. Então, se você ainda não seguiu, não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí que você vai virar a chave. Aqui abaixo também na descrição
tem o nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, no nosso perfil, a gente compartilha muitos insights nos nossos conteúdos, nos nossos stories, aquilo que a gente está fazendo. Então, cai para dentro, se inscreve no canal, vai lá, segue o nosso perfil também do Instagram para poder acompanhar a gente e destravar dentro da economia aí global com os conteúdos e insights que a gente vai estar sempre trazendo para você que está acompanhando a gente aí e o nosso trabalho. Uma outra coisa que eu quero te pedir é... deixa aqui abaixo o comentário do que você achou sobre esse vídeo. Você explodiu a cabeça aqui? Pô, deixa aqui, fala para mim, deixa eu saber se o conteúdo está te ajudando. Depois que você aplicar, traz também um feedback, coloca aqui abaixo e fala, Nelson, eu te desafio aqui agora nesse vídeo a pegar isso daqui que eu te ensinei, aplicar para a próxima semana e dentro da semana ali ou até no final da próxima semana vir aqui como tarefa e dar um feedback. Fala, Nelson, usei, foi massa, usei, mas tive dificuldade, seja o que for, que aí eu consigo entender se vocês estão entendendo o conteúdo aqui e posso trazer conteúdos posteriores que somem ao conteúdo que está sendo passado anteriormente, fechou? Tamo junto, espero que o canal esteja te ajudando, o objetivo aqui é multiplicar evolução, crescimento e resultado. E a gente vai fazer isso junto, já é? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.